Queridos amigos e amigas que me acompanham, sejam bem-vindos. Mais um dia juntos com e pela Palavra de Deus. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela delicadeza em compartilhar nossos conteúdos, em estar inscrito aqui em nosso canal, em deixar seus comentários, o seu joinha. Muito obrigado mesmo por nos ajudar a ser esse momento de contato, de convívio, de aprofundamento com a palavra de Deus, visto que esse instrumento tem essa finalidade, nos colocar cotidianamente em contato com a palavra de Deus que a Igreja, nossa mãe, nos oferece. Hoje, 19 de julho, nós estamos continuando a ler o Evangelho de Mateus. É Mateus que nos acompanha na grande parte deste ano litúrgico, principalmente nos domingos do tempo comum, e é este evangelista que escreve para uma comunidade de origem estritamente judaica, que precisava entender o cumprimento das promessas em Jesus Cristo, e é este evangelista que, ao nos acompanhar, vai nos indicando o caminho que precisamos seguir. Chegamos hoje ao capítulo 11, versículos 25 a 27. Depois de termos acompanhado no capítulo 11 a dúvida de João Batista, aqueles que não entenderam, o povo tinha um interesse, queria que o Messias fosse celebridade, que ele aparecesse, que fosse do espetáculo, esses não conseguiram entender. João tinha muito olhar para o passado e ele não conseguia entender a novidade, por isso que ele manda os seus seguidores perguntar: é você mesmo que tem que vir ou temos que esperar outro? Jesus também, ontem, quando nós ouvíamos sobre as cidades também não entenderam, presenciaram os milagres, ouviram a pregação, tiveram Jesus andando no meio deles, não entenderam. Os sábios e os entendidos, os doutores da lei, nesse capítulo 11, também eles não conseguem entender a proposta de Jesus, que está pautada na vida em plenitude e no amor como lei. Por isso que aqui no versículo 25, Jesus começa fazendo uma oração de louvor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Foi do teu agrado, Pai, é a oração de Jesus. Veja que esses sábios e entendidos são os doutores da lei, são aquelas pessoas que não se abriram à mensagem da boa notícia de Jesus, que veio trazer a vida nova para nós, a salvação. Cada vez que nós não nos abrimos a esta graça, que achamos que Deus não tem capacidade de nos salvar, que duvidamos do poder de Deus, da ação de Deus que é amor, da ação de Deus que acontece quando as pessoas fazem o bem, servem os outros, nós estamos sendo os sábios e os entendidos, que confiamos mais no conhecimento do intelecto do que na ação do Senhor, que vai nos modelando ao longo da nossa vida. E os pequeninos aqui, meus amigos, são os pobres, os enfermos, os doentes, os invisíveis. E aqui nessa categoria, naquele tempo e no nosso, muitas vezes eram as mulheres. Lembremos, por exemplo, a postura de Jesus para com aquela mulher hemorroíça, que já ouvimos no Evangelho. Lembremos daquela menina que era tida como morta e foi devolvida à vida. Lembremos então a atitude de Jesus para com as crianças, para com os leprosos, para com os endemoniados, os paralíticos, os cegos. Veja que ele é aquele que dá a vida, entrega a vida por nós, para nos salvar, e devolve uma vida em plenitude, dando um novo olhar, curando a cegueira,
fazendo com que os surdos escutem, nos dando capacidade de sensibilidade, que os mudos falem, colocando na nossa boca uma palavra de esperança. Quem é pequenino, então, é aquela pessoa que acolhe a mensagem de Jesus. Pode até ser uma pessoa que tenha muitas posses, mas a pessoa que entra pelo viés da humildade, esse é o que vive de verdade a pequenez, ou seja, que consegue acolher a revelação, tira o véu dos mistérios do reino. Nós estamos nos encaminhando para as parábolas do reino, então tira aquele véu, aquilo que embaralha a vista, e vai clareando como é que nós precisamos seguir a Jesus, como pequeninos. Não como pessoas vitimistas, que se vitimizam. Ai, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Ai, todo mundo está brigando comigo. Não, isso é vitimismo. Pequenino é aquele que vai contribuindo com as pequenas coisas de cada dia, pequenos gestos, mas de perseverança, de constância. Pequeno é aquele que sabe reconhecer que o outro também sabe. Pequeno é aquele que sabe esperar, que tem paciência, é aquele que respeita. Isso é a humildade. É entender que o outro tem suas necessidades, que o outro também precisa de nossa atenção. Humildade. Não é só entortar a cabeça, ou então, pior ainda, baixar a cabeça. Não. Humildade vem de humus, vem de fecundidade, de terra boa. Então, quando Jesus louva o Pai porque escondeu desses que não se abriram, mas deu a capacidade de acolher essa beleza que é o reino, a sua presença no meio de nós, aos que são pequeninos, como ele, não é mesmo? Pensemos no seu nascimento, na sua vida de trabalhador, na sua vida de andante, de pregador, né? Então, ele diz assim que tudo foi entregue a ele pelo Pai. E só conhece o Pai o Filho, e só conhece o Filho o Pai, e aquele a quem o Filho o revelar, o dar a conhecer. Esse conhecimento não é pegar um livro e sair estudando apenas. Não é ser diplomado apenas. Conhecer é intimidade, é relacionamento, é amizade, é amor mesmo. Por isso que nós somos privilegiados, porque o Senhor nos dá a graça de conhecer, de ter essa intimidade com Deus, pela sua palavra, pelo estilo de vida, pelos sacramentos, pela vida em comunidade, na igreja, pela vida de serviço e dedicação aos irmãos e às irmãs, pela oração, pela liturgia celebrada, pelas obras de misericórdia. Essa é a maneira como tal de conhecermos, de criarmos essa intimidade. Queridos amigos, pensemos, nós somos sábios, entendidos, aqueles que não se abriram à mensagem do Evangelho, ou estamos nos esforçando a sermos sempre pequeninos? Quais são os motivos pelos quais nós louvamos a Deus? Ou nós nos esquecemos de agradecer, de bendizer, de exaltar as maravilhas que Deus faz? E se nós conhecemos a Cristo, se temos essa intimidade, sejamos-lhe gratos, porque esse é o maior presente, essa é a maior riqueza que podemos ter. Um grande abraço, Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você achar que deu, se quiser, compartilha. Isso ajuda a gente, ajuda a outras pessoas a se encantarem com a proposta da palavra de Deus, e nós vamos nos tornando essa bonita família. Até amanhã. Fiquem com Deus.